Bem-vindo a Marketing Business to Business, o podcast. Todas as semanas vamos apresentar ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas e crescimento num mundo cada vez mais digital. Eu sou a Margarida Coutinho, relatora da Hamlet, e ao meu lado tenho Jaime Kopk, diretor criativo e estratega de marketing B2B também da Hamlet. Olá Jaime, estamos aqui então para outro episódio do nosso Marketing Business to Business, o podcast. Sim, senhora. Então, no episódio passado, o Jaime tinha dito que dentro da comunicação de marketing, o B2B sempre foi visto assim um bocadinho como um patinho feio. Pode explicar melhor o que é que queria dizer com essa expressão? Foi uma coisa em que eu reparei e que me levou a ter a ideia para criar a Hamlet, para me dedicar a essa área em que já estou há alguns anos, que eu comecei a reparar assim que a comunicação das empresas para outras empresas era em geral feia, chata, cinzenta, muito séria, muito sisuda, normalmente pouco criativa, chata ou cinzenta, assim, num adjetivo era assim. E era uma coisa que começou a me fazer confusão porque eu não achava ou não entendia por que é que tinha que ser assim. Depois, e à medida que fui me aprofundando mais no assunto e prestando mais atenção em como é que era a comunicação dessas empresas que comunicavam menos com o consumidor ou nada com o consumidor e mais para outras empresas ou para públicos profissionais, o que eu comecei a reparar é que essa comunicação não era só cinzenta, ela costumava ser também muitas vezes errada. Eu olhava para essa comunicação, tentava entender, mas para que isso serve? Que objetivo de marketing, que objetivo de negócio essa comunicação está a ajudar? E tinha uma enorme dificuldade de entender. Então, foi isto que me levou a pensar, de repente, isto é algo em que a experiência que nós temos no marketing, na comunicação, pode ajudar. E nós, desde aí, esse tem sido o interesse e uma área em que nós nos temos especializados. Quando eu digo nós, a Hamlet, a equipa da Hamlet, é isso que é nós. Mas então a comunicação entre empresas não precisa sempre ser assim chata e séria como estava a dizer. Por que havia de ser chata e séria, né? Ela não tem de ser, quer dizer, séria, ela tem que ser séria no sentido de que é comunicação feita com seriedade, feita com propósitos, feita com objetivo, feita com profissionalismo. Mas normalmente as empresas, já nem é tanto assim, mas muitas empresas ainda entendem que quando eu comunico para um decisor profissional, eu estou comunicando para um ser de gravata que é totalmente racional, que toma as suas decisões de forma racional e que não é propriamente uma pessoa. Ele até pode ser, quando chega em casa e tira a gravata, ele até pode ser um consumidor normal que vai consumir a publicidade aos produtos de consumo e aí vai ser emocionado, vai rir, vai achar coisas interessantes. Mas enquanto decisor empresarial, não, ele tem que ser abordado de uma forma sisuda, de uma forma muito engomada, muito rígida, né? Eu não vejo razão para ser assim. E felizmente, desde que nós começamos a Hamlet, não é porque nós tenhamos começado a Hamlet, porque naturalmente as coisas evoluem, e também houve toda a contribuição da comunicação digital, que pôs muito mais empresas business to business a comunicar todos os dias com os seus públicos do que acontecia antes da comunicação digital. Hoje nós vemos uma proporção muito maior de empresas business to business que comunicam de uma forma que eu diria que é normal. Ou seja, quando a gente comunica, a gente tenta ser interessante, a gente tenta ser persuasivo, a gente tenta ser sedutor, a gente tenta emocionar quem está do outro lado, criar curiosidade, ou criar, enfim, a emoção que for. E há muito mais empresas business to business a fazer isso. Há até uma proporção maior de empresas business to business
que tem saído bem em festivais de publicidade, como o Festival de Cannes. Eu ontem estava vendo um post, se não me engano, do LinkedIn, que é um blog do LinkedIn sobre comunicação de marketing, não sei exatamente o nome, mas depois a gente deixa nas notas aqui do podcast, que vinha com os prêmios de Cannes de 2017, acho eu. E ali dizia, a percentagem era 27%, ou seja, mais de um quarto dos prêmios iam para empresas ou para anunciantes business to business. Um deles era o MailChimp, que é uma ferramenta até que a gente usa, que tinha uma campanha super interessante, que por acaso foi uma campanha vista pelo grande público, porque era uma campanha dirigida a pequenas ou microempresas no mercado americano e no mundo, uma campanha super engraçada que brinca com a confusão em torno do nome MailChimp. Há uma outra campanha, também está listada nesse mesmo post, que é uma campanha da Getty Images, que também está voltada para agências de publicidade, para produtoras, para empresas que trabalham com audiovisual de alguma forma, vendendo os serviços áudio da Getty, que é uma empresa mais conotada com a imagem, e o que eles fizeram foi sonorizar o Nosferatu, não o Nosferatu mais recente, mas o Nosferatu do Murnau, que é um filme mudo, né, que é um clássico do cinema, mas é um filme mudo, e eles fizeram uma sonorização como deve ser, usando somente efeitos especiais e música do arquivo da Getty, que também é outra ideia genial, com grande apelo, inclusive para o grande público, mas voltado para esse público, que é um público profissional. Então são duas campanhas que não se dirigiram, que quebram, e ainda bem, completamente essa forma do que é a comunicação para empresas, que tem que ser uma coisa muito engomadinha e muito senhor doutor. E nós esperamos que essa tendência, que já está sendo quebrada, mas que ela, ou seja, essa tendência não, que esse molde que já está sendo quebrado, acabe de vez aqui em Portugal e no Brasil. Então, isso quer dizer que a comunicação entre empresas não é de um mundo completamente diferente, nem é assim tão diferenciadora da comunicação para consumidores. Aí não é. Ops, desculpem, eu esqueci de pôr isto no modo avião, mas já vai, não é preciso interromper. São coisas que acontecem quando nós somos marinheiros de segunda viagem, porque este é o segundo episódio do nosso podcast, né? E nós não fizemos todas as coisas que estão no nosso checklist, então aqui o telefone ficou ligado, mas já está, podemos continuar. O que você tinha perguntado era se a comunicação... de comunicação de empresas para empresas é assim tão diferente da comunicação para o consumidor? Aí não é, porque por um lado, e é isso que esse lado que eu acabei de referir, nesse aspecto não, né? Porque o decisor empresarial ou o profissional, na verdade, é um ser humano, é uma pessoa. E mesmo quando a gente fala comunicação de empresas para empresas, business to business, isso já é um clichê, mas por alguma razão é um clichê, dizer que ninguém nunca falou com uma empresa. Não existe falar com uma empresa. O que existe é falar com as pessoas que estão dentro dessas empresas. Os decisores, os técnicos, os profissionais, né? E essas pessoas são pessoas. E como pessoas, elas estão sujeitas a comportamentos irracionais, emocionais, etc. Então, por um lado, não é diferente da comunicação ao consumidor. Por outro lado, há uns aspectos em que a comunicação aos públicos empresariais ou profissionais tem algumas diferenças em relação ao que é mais típico da comunicação dirigida ao consumidor. Isso tem menos a ver com quem está na ponta mesmo da comunicação, que é o próprio decisor, a pessoa, nesse aspecto uma pessoa, mas tem mais a ver, por exemplo, com o tamanho das audiências.
Tipicamente, quando eu falo para consumidores, eu vou estar a falar para audiências que podem ser de milhões de pessoas, milhões de consumidores individuais ou famílias. Quando eu falo para o decisor empresarial ou para um grupo de profissionais, eu estou a falar para audiências normalmente menores. Eu estou a falar para, digamos, 300 CEOs de empresas de determinada dimensão no meu mercado. Ou eu estou falando para 5.000 médicos. Então, são audiências que são mais homogêneas e que são mais reduzidas também. Então, não faz sentido, isso leva a determinadas escolhas em termos de mídia, né? Porque não faz sentido normalmente. Tudo isso tem exceções, nada disto é muito rígido, mas não faz sentido normalmente eu fazer uma campanha mass media. E muitas vezes eu vejo, quando eu leio o Expresso ou quando vejo um jornal, eu vejo determinados anúncios e eu vejo, mas por que fizeram este anúncio aqui? Né? Não me faz sentido, às vezes é por uma questão de prestígio, a gente pode entender, mais ou menos. Né? Mas eu fico pensando, se estão a tentar vender alguma coisa especificamente para uma audiência profissional, este e-mail é o menos adequado porque ele vai ser caro, vai ter um custo por contato muito alto, eu vou ter um grau de desperdício altíssimo, quando seria muito mais óbvio, muito mais econômico, muito mais eficaz eu ter uma comunicação mais cirúrgica, usando, por exemplo, o óbvio, a comunicação digital, usando e-mail, ou usando uma rede social tipo LinkedIn, ou fazendo um mailing físico, usando uma direct mail, marketing direto. Né? Então há uma série ou usando eventos empresariais, há uma série de canais que são mais adequados para falar com o decisor empresarial ou com o profissional. Esse tipo de escolha de mídia é claramente, nos casos mais típicos, bastante diferente entre o decisor empresarial e o consumidor. Outra diferença é que também, nos casos mais típicos, a compra empresarial ou profissional é uma compra que exige mais informação, que exige que tem um ciclo de vendas mais longo, significa que eu tenho que ficar batendo na mesma tecla por mais tempo junto daquele decisor. Eu também, normalmente, mais do que no consumo, estou a falar com cadeias de decisão que são mais complexas, ou seja, eu dificilmente, quando eu falo com uma empresa, eu estou a falar com uma decisão que é tomada por diversas pessoas dentro da empresa, pessoas com preocupações diferentes, que vão estar sensíveis a argumentos diferentes, etc. Então, tudo isso tem que ser tido em conta quando eu planeio a comunicação para empresas. Com o consumidor, normalmente, esses aspectos são mais simples. Há casos em que é mais parecido, há casos em que é mais diferente, mas vamos dizer, grosso modo, essas diferenças. O que significa que quando a gente trabalha a comunicação business to business, um erro, se eu sou um decisor de uma empresa business to business, eu vou planear a minha comunicação de marketing, eu não posso cair em dois erros. Um é achar que, por eu ser business to business, a minha comunicação não tem nada a ver com a comunicação que uma marca de grande consumo vai fazer. Não, em alguns aspectos, eu posso ir buscar muita coisa à comunicação do grande consumo. E, aliás, como a comunicação do grande consumo tende a ser mais criativa, tem uma história muito maior, a reflexão sobre as marcas é mais desenvolvida, há muita coisa que eu deveria imitar da comunicação ao consumidor quando eu faço a comunicação business to business. Mas o outro erro é pensar que não, é tudo igual, não há diferença nenhuma. Não, também não é assim. Se vou planear uma comunicação da minha empresa business to business, convém que eu pense que há algumas diferenças e que as tenha em conta. Mas também no mundo da comunicação business to business, estamos a falar de um universo enorme, não é? Sim. É possível fazer assim essa generalização? É uma generalização complicada, por isso que eu disse que há exceções, mas grosso modo, os casos mais típicos vão ser esses.
Agora, é verdade, empresas business to business são uma grande proporção das empresas em geral. Eu, por acaso, não tenho o número de cor, mas deveria ter. Vamos ver se a gente põe isso, se a gente o encontra e põe também nas notas do podcast. Mas a gente sabe que boa parte das empresas são empresas que não vendem ao consumidor, vendem a outras empresas. E dentro dessas há todo tipo de empresas. Se eu pensar, por exemplo, numa empresa tipo Black & Decker, né, que tanto vende o berbequim a pessoa que faz bricolagem em casa para seu uso próprio, ou seja, um consumidor, quanto vende para o empreiteiro, o profissional, para empresas de pequena dimensão ou empresários em nome individual, etc. E a forma de distribuição vai ser muito parecida, porque eu posso vender no supermercado, eu posso vender no Leroy Merlin, no Aqui, e vou ser comprado pelos dois públicos, né? Mas eu posso ter uma comunicação diferenciada para um e para outro, mas está ali na fronteira, né? Por acaso, há também uma campanha muito engraçada que foi feita, acho que da Bosch, com micro-influenciadores, justamente para falar com públicos profissionais, com o profissional da construção, da carpintaria, para vender esse tipo de ferramentas. Isso também a gente pode indicar, que é uma campanha business to business interessante, usando meios digitais, influenciadores, etc. Mas isso está num lado do espectro em que eu estou muito próximo da fronteira com o B2C. Né? Do outro lado, eu tenho uma empresa como consultoras, empresas de TI, empresas que vendem serviços, empresas de advocacia, sei lá, que tem que ter um comportamento no seu marketing muito diferente do marketing ao consumidor. Porque elas não querem simplesmente criar notoriedade e fazer com que o consumidor procure por elas ou esteja sensível à sua mensagem diante de uma prateleira do supermercado, mas eu tenho realmente que criar leads que depois têm que ser trabalhadas pela força comercial, etc. Então, aí o tipo de abordagem é bastante diferente. Eu tenho que ter um marketing que trabalha essas leads devagarinho, que vai cultivando. Isso também pode acontecer no business to consumer em determinados setores, mas não é o caso mais típico. Por isso, há de tudo, mas aquilo que eu falei são os casos mais típicos. Por outro lado, e isso é um ponto que eu acho que é bastante importante frisar, não há nenhuma empresa voltada para o grande consumo que também não tenha um lado B2B, que também não tenha que se relacionar e comunicar com outras empresas de alguma forma. Por exemplo, todas as empresas que vendem através dos supermercados têm que comunicar através têm que comunicar com os supermercados. Então essa é toda a área do trade marketing, que é uma forma de comunicação B2B, que me parece também muito negligenciada. E há outros erros da comunicação de empresas para empresas que eu já note mais vincados? A gente apontar erros é bastante fácil, por isso eu podia apontar muitos erros que acontecem na comunicação business to business, mas eu acho que há principalmente 3 que eu acho que são das quais é importante falar. Um erro que a gente vê com mais frequência na comunicação das empresas que vendem a outras empresas do que no resto da comunicação de marketing é o fato de muitas dessas empresas, quando comunicam, apostarem numa comunicação institucional ou corporativa, cujo objetivo muitas vezes eu tenho dificuldade em entender. E que muita dessa comunicação é a tal comunicação muito engomada, muito solene, muito engravatada, e que não está, que a gente perceba, ligada a nenhum objetivo claro de vendas. Muitas vezes essas empresas
comunicam simplesmente para dizer que somos muito sólidos, temos valores, temos 35 anos de história ao serviço do não sei o quê. É uma comunicação muito pomposa, muito solene, muito chata, né? Frequentemente, mas principalmente que a gente tem dificuldade em perceber, mas isso ajuda a empresa a atingir os seus objetivos de negócio. De que maneira? Pode ser que haja algum objetivo secreto que nós não conseguimos discernir, mas eu, na maior parte das vezes, quando vejo esse tipo de comunicação institucional, aqui entre aspas, não distingo, né? Não encontro. Há um segundo erro, que é um erro oposto, que é algumas empresas que até comunicam para vender e fazem uma comunicação voltada para as vendas. Têm os seus serviços e anunciam os seus serviços, às vezes também de forma muito chata, muito fria, muito sisuda, muito pão, queijo, e perdem aí a oportunidade de justamente criar uma marca, né? Criar uma reputação associada a uma ligação emocional qualquer com o seu público-alvo, que passe por essas empresas se comportarem e funcionarem como marcas, ou seja, que se comunicam de uma forma humana. E quando a gente se comunica de uma forma humana, há sempre uma personalidade, há sempre uma identidade, há sempre emoções, há sempre algum calor nessa comunicação. E quando a gente junta essas emoções, esse calor, uma consistência, uma identidade, nós estamos a criar marca. E marca é um ativo de comunicação, do qual a gente vai falar muitas vezes, espero, neste podcast, porque é um daqueles temas-chave de que nós falamos no primeiro episódio. E há um terceiro erro, que eu acho que é o erro pior de todos, de muitas empresas business to business ainda, que é o não comunicar de tudo, né? Porque muitas empresas que vendem a outras empresas simplesmente perdem oportunidades de negócio, eu acho que imensas, porque ficam caladas, porque se contentam com aquilo que podem ter de negócio, mesmo que seja bastante, sem fazer comunicação de marketing. Isto é uma coisa que até fazia sentido há alguns anos, antes da revolução da comunicação digital, quando você pensar, comunicar é tão caro, né, que e se eu consigo viver bem só fazendo o meu trabalho comercial, com a minha força de vendas, indo ao meu território natural que a minha força de vendas pode alcançar, para que eu vou gastar dinheiro através de comunicando em meios de comunicação que são caros, né? Eu comunicar pela imprensa, pela televisão, pondo cartazes ou fazendo direct marketing físico, isso é tão caro, pode não valer a pena o investimento. Mas depois isso tudo mudou. Fazer comunicação digital tornou o acesso à comunicação muito mais fácil a qualquer tipo de empresa, mesmo a microempresas, mesmo a empresas que ainda nem têm clientes e não têm muito capital já podem comunicar. Então eu acho que esse é um grande erro. A maior parte das empresas business to business tem essa questão de, como eu falei, né, não vale a pena para muitas delas comunicar pelos mass media, porque é um custo por contato muito alto, mas isto já não significa que não devam comunicar de todo. E muitas ainda eu acho que não fizeram essa mudança de, desculpem a expressão, paradigma, né? Que não mudaram o chip de que o mundo mudou e a gente já tem outras oportunidades. Isto eu coloco em desvantagem quando um concorrente fora do seu território, por exemplo, mas que tem acesso à comunicação digital, entra no seu território. Ou quando esse concorrente entra na cabeça do seu cliente, porque esse cliente hoje vai pesquisar tudo online antes de receber um vendedor, né? Então, uma empresa que, por exemplo, não tem um site, ou tem um site ruim, que é boa parte das empresas business to business, tem sites que são absolutamente um horror, né? Isso para falar com toda a franqueza. Não porque sejam feios, é porque são mal feitos, que não têm a informação que deveriam ter, etc., né?
Então, quando eu tenho um mau site, quando eu não tenho nenhuma presença no mundo online, e o meu concorrente tem, o meu cliente vai ser exposto ao meu concorrente antes de ser exposto a mim. Então, essas empresas estão perdendo uma oportunidade brutal. E estão perdendo negócios, se não estão perdendo ainda, vão perder. Então, eu acho que são esses 3 erros principais. Ou seja, cuidar só da imagem, ou não cuidar nem um pouco da imagem, cuidar só das vendas. E o terceiro, não comunicar de tudo, que é o mais grave. E no episódio anterior, já tinha falado de alguns blogs de comunicação, de marketing B2B no Brasil, que disse que eram muito bons e na altura eu não perguntei, mas acabei por ficar curiosa e eu acho que os nossos ouvintes também iam gostar muito de saber quais são. Pois é, são os que eu ouço, tá? Isto não é nenhuma pesquisa, mas eu tenho ouvido dois podcasts voltados para o B2B, muito mais para vendas do que para a comunicação de marketing propriamente dito, embora fazendo uma ponte com o inbound marketing muitas vezes e com aquilo que se chama de inside sales, que são vendas B2B Academy, acho eu, e o Cash for Closers, que é um podcast da Inside Sales. Então, acho que vale a pena conferir esses dois. São bastante interessantes, bastante técnicos e muito voltados para vendas. Eu, particularmente, me interesso pelo assunto, porque eu acho que a venda, mesmo não sendo eu especialista em vendas, nem sendo um vendedor o tempo inteiro, só na medida em que todo mundo é, mas eu acho que quem se interessa por marketing e não se interessa por vendas não entendeu nada do marketing. Por isso, ficam essas dicas. E eles são em português, em inglês? São em português do Brasil, né? Um português do Brasil, mais tipicamente do Brasil do que o meu, que já estou um pouco aclimatado aqui em Portugal, mas são em português do Brasil. Os nomes são em inglês, os dois, por acaso, mas eu acho que isso é o mundo em que nós vivemos, mas os dois são em português. Ótimo. Ficam ótimas dicas. Obrigada, Jaime. Obrigado a você, Margarida, e espero que tenha sido um bom episódio, que o pessoal tenha gostado. Eu gosto sempre de falar desse assunto, espero que o pessoal, vocês, estejam aqui de volta no próximo episódio. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Não se esqueça de partilhar, fazer like, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.